Então olha que situação maravilhosa que só alguém que está fora do espaço e do tempo poderia orquestrar. Mas é muito importante que a gente esteja sempre em comunhão com Deus, porque em um momento que muitas vezes parece sem saída para nós, o sobrenatural, o Espírito Santo, ele pode até agir por meio de você para transformar aquela situação em até um caso de evangelização, dependendo do caso. Um exemplo clássico disso é uma coisa que aconteceu com Daniel Mastral na época que ele ainda estava vivo. Ele falava muito sobre uma ocasião onde ele estava no trânsito, né? Ele era mestre de Kung Fu, e um cara começou a fechar ele, frear na frente, e ele foi brecando até que ele encostou. Isso lá na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Aí o cara saiu do carro, nervoso, começou a socar a janela dele, a mulher do Daniel do lado, pedindo pra ele ir lá e quebrar a cara desse motorista, né? Mas ele já tinha feito um voto com o senhor que ele não queria mais ser uma pessoa violenta. Então o que ele fez nesse momento? Ele saiu do carro, ele começou a falar de uma forma branda, né, mansa com aquele senhor. Aí no final ele falou, Deus abençoe. Os dois já estavam para cada um seguir seu caminho. Ele falou, Deus abençoe. Naquele momento o cara ficou muito nervoso e ele começou a falar, você é crente, né? E começou a esculachar os crentes. E nesse momento, Daniel Mastral, tomado pelo Espírito, ele levantou um acontecimento sobre o pai daquela pessoa, que ele estava muito frustrado com o pai dele e ele meio que descontava isso no mundo. Naquele momento, esse senhor ele começou a chorar igual uma criança ali. Aí o Daniel Mastral começou a falar da palavra dele, os dois ajoelharam ali no meio da Marginal Pinheiros, começaram a se abraçar chorando. Naquele momento o cara aceitou Jesus. Ele inclusive levou embora, né, a Bíblia do Daniel, que era uma Thompson, e Daniel Mastral tava com essa Bíblia no carro e deu de presente pro cara. Inclusive anos depois, o Daniel foi numa igreja e encontrou esse cara pregando com a mesma Bíblia que ele tinha dado. Então olha que situação maravilhosa que só alguém que está fora do espaço e do tempo poderia orquestrar. Percebe como funciona uma ação do Espírito Santo? O Daniel poderia muito bem se defender ali, o cara estava sendo agressivo com ele. Porém, por estar em comunhão com o Espírito Santo, ele teve uma atitude sábia, não por ele, mas por Deus. Deus agiu por meio dele. Veja que honra, veja que glória.